bom dia, Pai do Senhor Jesus, irmão e irmã, você que ainda está se decidindo ainda, se vai ou não frequentar a igreja, se vai deixar Jesus agir na sua vida de forma plena, né? Porque não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que nos chama. E se você tem sentido esse chamado, mas tem resistido ao Espírito Santo de Deus, corra logo para os pés de Jesus, se decida logo. A gente tá vendo aí as coisas acontecendo e a qualquer momento aquilo que muitos não acreditam vai acontecer, né? Um arrebatamento. Dá até pra fazer uma música, né? A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Fazer uma música depois. O Espírito Santo me inspirar em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Às vezes eu trago aqui umas brincadeiras, umas coisas assim, né? Mas faz parte da vida. A gente não pode levar a vida muito a sério demais e nem brincadeira demais, né? Tem que ter uma harmonia, um equilíbrio. Eu vi uma mulher falando que ela não gostava muito de falar essa palavra equilíbrio, porque ela lembrava muito de se equilibrar, a pessoa quase caindo, né? Então ela substitui equilíbrio por harmonia, né? Tem que ter harmonia. Então, nós vamos dar continuidade à leitura de Romanos. Hoje é o capítulo 3. O Paulo, né, eu tô equiparando aqui ao livro de C.S. Lewis, assim, a gente tem que estar muito focado para poder entender, né, que às vezes ele diz uma coisa e vai falando outra e dá um nó na cabeça, a gente tem que ler algumas vezes para poder entender, né, e não é fácil, né, a gente entender a palavra do Senhor. Tem uns livros que são mais fáceis, mas tem outros que já tem mais um pouco da sua dificuldade, mas não quer dizer que a gente vá desistir, né? A gente orando ao Senhor, o Senhor vai desatando nesses nós, vai fazendo com que a gente entenda. Tem coisa aqui que eu interpreto que eu fico pensando assim, meu Deus, foi o Espírito Santo que me revelou, porque eu mesmo não ia saber interpretar isso aqui. Né? Então é assim que a gente lê, né? Juntamente com o autor, né? Glória a Deus. E a gente vai ler o capítulo 3 hoje. Paulo sempre, até então, né, falando de judeus e gentios, né? E a gente vai ler, capítulo 3 diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Já expliquei, né, o que é circuncisão. Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos são as profecias, né? Então foi o povo escolhido, né, que o Senhor escolheu para levantar profetas e profetizar, não somente a respeito de situações da época, mas a respeito de Jesus. A própria libertação do Egito também tinha, né, o seu lado profético, né, o lado que nos revela hoje, né, que nós falamos, né, a igreja saindo do Egito também. Então tem um lado espiritual também, né? Quando eles estavam no deserto também, as coisas que aconteceram, que revelavam a figura de Jesus. Então, foi um povo, querendo ou não, foi um povo escolhido de Deus e eles têm, né, a gente tem que reconhecer isso, né, que eles foram um povo escolhido, tem a sua importância. Então, está querendo dizer aqui, né, que os judeus eles têm a sua importância, mas eles estavam usando essa importância, né, já para o lado negativo. Aí, versículo 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça trazer a lume é trazer à tona, a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns, caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então Paulo está dizendo aqui que a nossa injustiça traz à tona a justiça de Deus, mas isso não nos dá legalidade para que a gente fique pecando, né?
Então, versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, como a gente já vem comentando, né, aqui no livro de Romanos, os judeus eles estavam se achando, né, em cima dos outros povos gentios, né? E ele estava dizendo que todo mundo estava pecando. Não era só os gentios, os judeus também estavam pecando, né? E hoje em dia já acontece o contrário. Tem muitos irmãos, né, que tem esse sentimento antissemita, né, que vem de Sem, que os judeus eles vieram da descendência de Sem, que foi aquele filho de Noé, né? Noé teve um filho e os descendentes de Sem foram os que depois vieram os filhos de Israel. Então, tem outros povos também, né? Então, antissemita veio essa palavra, né? Principalmente aquelas pessoas que eram anti-judeus, né? Então, hoje em dia, com a instituição da Igreja Católica lá em Roma, né, gerou-se esse sentimento antissemita contra os judeus, né? Quando antes os judeus perseguiam os cristãos, né, por seguirem a Jesus, e aí o inimigo astucioso, ele entrou dentro da igreja, né, para tentar destruir a igreja através, né, dessa nova igreja, entre aspas, que dizia justiceira e que começaram a perseguir também os judeus, né? Então é como se a mesa tivesse virado, né? O jogo tivesse virado. E aí eles começaram a perseguir esses judeus, dizendo que foram um povo que tinha matado Jesus. E perseguiram também outros povos também, mas principalmente judeus. Tanto que eles se espalharam pelo mundo inteiro, né, em decorrência disso. Então, nós como igrejas, né, por crermos em Jesus, nós também não somos superiores aos judeus, né? Judeus têm a sua importância e nós também temos como igreja. Mas isso não nos dá o direito de nenhum nem de outro de se sentir superior, né? Todos nós carecemos da graça de Deus, né? Então, continuando aqui, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, diferente do que muitos judeus pensam, judeus que não creem, né, em Jesus, só seguem a lei de Moisés, eles pensam que eles são justificados em praticar a lei. E Paulo está dizendo que a lei não veio para justificá-los, porque não existe alma perfeita que consiga seguir toda a risca a lei. Por mais ortodoxo que seja aquele judeu, uma hora ou outra ele vai tropeçar, né? Então a lei veio para dar consciência do pecado ou consciência do mal, né? Veio mostrar aquilo que Deus não se agrada e mostrar que não tem como a gente ser salvos só tentando cumprir a lei, né? Porque uma hora a pessoa vai falhar, né? E se a pessoa for ser justificada pela lei, tendo em vista que uma hora ou outra vai falhar, então essa pessoa não vai ser salva, né? Então a lei veio para mostrar o pecado, né? A consciência do pecado e mostrar que é um fardo que nós não podemos carregar, né? Que nós precisamos de um salvador para a gente ser salvo, né? Então a lei foi criada nesse sentido, né? Para mostrar que sozinhos nós não vamos conseguir ser salvos. A consciência do pecado e sabermos que nós somos limitados, né? Que nós somos dependentes de um Salvador. Então, continuando, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, dentro da própria lei,
já vinha, né, de forma implícita, a solução, né, da própria lei. Então a lei ela veio mostrar o pecado, veio mostrar a morte, né? E dentro da própria lei, o Senhor, através dos profetas, né, das palavras da lei, também de forma implícita, veio mostrar que Deus iria enviar alguém, o Messias, para nos salvar da condenação da lei, da condenação do pecado. Então, continuando, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Jactância é tipo assim, a pessoa se sentir o cara, se sentir a cara, né? O que estava acontecendo com os judeus. Eu sou judeu, bati no peito, eu sou judia, eu sou judeia, eu sou judia, eu sou judeu, e dane-se os outros, né? Jesus me ama, não, Jesus não. Deus me ama, Deus escolheu o nosso povo e os outros que se dane, né? E não é assim. Aí Paulo diz, né? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E, porventura, deu somente dos judeus? E, porventura, deu somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, aqueles que não são judeus. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, a lei, ela não foi anulada quando Jesus veio, né? Como a gente lê claramente aqui no versículo 31, no último versículo do capítulo. A lei, ela não foi anulada, diferente de muitas pessoas, né, que não são judias, a igreja, diferente de muitas pessoas que compõem a igreja, acreditam que acham que Jesus veio para anular a lei. Não foi, né? Jesus veio cumprir a lei. Aquelas coisas que ele foi acusado pelos fariseus, pelas outras pessoas judias, né, da época de que ele estava desobedecendo, ele não estava desobedecendo, né? Não estava. Ele estava apenas desobedecendo os usos e costumes daquela época, que não foi Deus que criou aqueles usos e costumes, né? Mas estava ali de forma, como é que pode dizer? Estava sendo obrigado, né, as pessoas, porque a sociedade existe algo que se chama pressão social. A pressão social vem de vários tamanhos. Pode ser pressão social dentro da igreja, pressão social do bairro, né? Então as pessoas ela têm costumes, né? Então o costume daquele grupo, se a pessoa não obedecer, provavelmente aquela pessoa vai ser perseguida de alguma forma. Por exemplo, tem igrejas que têm usos e costumes, por exemplo, né, o mais comum, né, mulher usar saia na igreja, né? Eu uso saia, eu só uso mais a saia, né? Quando eu tô em casa, que eu sei que eu não vou ver ninguém, por exemplo, no domingo, aí eu coloco uma roupa mais assim, íntima, né? Mas quando eu vou sair, eu sempre saio com a saia, porque é uso e costume da minha igreja e em respeito, né, aos irmãos, para não constranger. Mas esses dias, na minha igreja, por exemplo, também, a mulher não pode cortar o cabelo, né? Não pode cortar nem o fio de cabelo. Eu não acho isso bíblico, né? E aí eu tô em transição capilar, porque fiquei muitos anos usando química, e uma coisa que o Senhor tem trabalhado no meu coração a respeito da autoestima. E eu usava química porque é uma coisa mais prática, não precisa mexer muito no cabelo. E aí eu passei por um momento muito difícil na minha vida,
que o Senhor mostrou que uma das coisas era que eu tinha que melhorar minha autoestima, eu tinha que ter mais autocuidado comigo mesma. E aí eu tô buscando ter meu cabelo natural. Não sei se eu vou conseguir porque meu cabelo é muito ressecado, né? E o cabelo liso, bem hidratado, né? Faz toda a diferença. Eu não sei, eu vou tentar, estou tentando. E aí tava a moita em cima e aquele cabelo lisão embaixo, né? E aí um dia eu me acordei, que eu tenho um espelho aqui bem em frente, né, na minha cama. E eu não gostava, eu me acordava me vendo no espelho e não gostava daquilo que eu via, né? O cabelo em cima todo arrupiado, embaixo escorridão. Aí eu peguei o meu, fui no banheiro e cortei, né? Mas eu confesso que eu me arrependi porque algumas irmãs não, primeiro que não nem comentavam, né? Ficavam caladas. Primeiro sinal de que a pessoa vai falar mal de você, né? A pessoa não pergunta, a pessoa só olha, porque vai comentar com outra pessoa. Aí eu mesmo dizia, né, irmã, cortei o cabelo, não sei o que. Aí teve umas horas, teve outras vezes, outras situações, outros dias que uma, algumas irmãs, né, não olhavam nem na minha cara, olhavam só pro cabelo, né, que ele tava me incomodando muito. Era pecado cortar o cabelo? É pecado? Não é. A palavra fala que a mulher não pode tosquear o cabelo, né, porque o cabelo, o Senhor nos deu, é uma forma de nos sentir mais femininas até, né, nós somos mais femininas, com o cabelo mais comprido, né, e tanto que esses homens que querem se parecer com mulher, eles colocam lá um cabelo mais comprido. Pode prestar atenção. Porque o cabelo comprido nos deixa mais femininas, né? E eu fico todo dia vendo meu cabelo, meu Deus. Cresce logo o cabelo, né? Mas eu ia falar isso, né? Mas me lembrei dessa questão do cabelo, né? E aí aconteceu isso, né? Tem acontecido isso comigo. E eu espero que cresça logo, porque eu me acho mais bonito com o cabelo longo, né? Mas existe um motivo, né? E ninguém nunca veio me perguntar o motivo, né? Eu foi que algumas vezes falei, né? Já porque a gente sente essa pressão social, né? E foi o mesmo que Jesus passou, ele sentiu essa pressão social, né? Esses usos e costumes que tinham na época. Os milagres que ele fazia no sábado, né? Essas coisas, era tudo em prol da vida, né? O Senhor, ele jamais vai fazer uma lei para que você deixe de salvar alguém, de libertar alguém, né? Não condiz com o caráter do nosso Deus, né? Que é amor e é justiça, e a sua justiça é também em prol do amor, né? Então, foi isso, né, que aconteceu. Fui falando, e nem me lembro mais por que eu falei disso, né? A gente tava falando da fé, né? Dos circuncisos, dos gentios e dos não gentios, né? Que somos nós, né? Então, é isso, né? Que aconteceu, que Paulo está dizendo, né? Que, sim, agora lembrei que às vezes eu vou longe, aí depois para me voltar de novo. Sim, que Jesus não veio para anular a lei, né? Mas veio para confirmar. E ele confirmou tudo aquilo que foi profetizado, né? Pelos profetas. Inclusive questão mesmo das curas, das coisas lá, né? Que dizia lá no Velho Testamento que ele ia libertar pessoas, curar cegos. Foi até uma vez que João Batista pediu para perguntar e ele disse, né? Diga para João Batista que está acontecendo isso, né? Acontecendo curas, libertações. Então, é mais sinal de que ele era o Messias. E foi isso, né, que aconteceu. Que Paulo também tem falado aqui, né? Tem falando muito, né? A diferença de judeus e gentios que não tem, que são as mesmas pessoas, né? Carentes também da mesma graça de Deus, justificados da mesma forma, que é pela fé e não pelas obras, né? Então que a gente não se sinta jamais superior aos outros, né? Os judeus não devem se sentir superior à igreja, a igreja não deve se sentir superior aos judeus, ninguém deve se sentir superior aos outros que estão lá fora, né? Nós temos que mostrar o caminho, né? Mostrar que o Senhor nos tirou também desse mesmo lugar que esse povo que está lá fora está, né? E a gente tem misericórdia dessas pessoas, né? E não ficar se sentindo, né? O bichão, a bichona. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse projeto. Tem sido muito bom, né? Falando a palavra do Senhor. Tem sido muito edificante para mim e que esteja edificando alguém, amém?
Então, Deus abençoe e até a próxima.